Calorosas saudações, e a esquerda pode ter perdido imensos votos nestas eleições autárquicas. Felizmente nunca vão perder o botão do like deste vídeo, porque ele também não sai do lugar. Portanto, aproveitem, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Código SUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E hoje vamos estar aqui a analisar as palavras de Camilo Lourenço relativamente às eleições autárquicas, mais concretamente as dinâmicas eleitorais e até internas do próprio Partido Socialista. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Vamos começar por olhar para o PS, que depois das eleições vai reunir hoje a Comissão Política Nacional para analisar os resultados destas autárquicas. Dentro do PS têm surgido vozes que vão contra a estratégia de José Luís Carneiro. Fazem sentido essas vozes críticas? Bem, quer dizer, o ponto aqui é o que se passou com algumas autarquias não correu nada bem ao Partido Socialista, nomeadamente Lisboa, nomeadamente Porto. As grandes cidades. Sim, as grandes cidades. E sobretudo porque em algumas delas, como foi o caso de Lisboa, extremou-se posições e até se criou uma coligação que, em minha opinião, foi um disparate, porque, como se viu, esta coligação não reuniu sequer os votos de cada um dos partidos que separadamente teve nas eleições. E, portanto, é óbvio que internamente isso começa a levantar dúvidas. Primeiro começou Pedro Costa, filho de António Costa, na noite das eleições. E ontem apareceu Pedro Nuno Santos. Bom, primeiro, o PS está todo partido, isso a gente já percebeu. E José Luís Carneiro tentou naquela noite arranjar a teoria do bipartidarismo para segurar as coisas e o PS está de volta. Evitou a erosão que se falava do partido, foi o discurso... Mas, quer dizer, tudo isto aqui está um bocado desfocado. Porquê? Primeiro porque não estamos a falar de eleições comparáveis, como é legislativas com autárquicas. E, em segundo lugar, os críticos desta estratégia têm razão, não é? Porque, repara, Alexandre Leitão sai daquelas eleições naquele dia à noite e diz que ela está tudo bem, fez tudo muito bem, fazia sentido aquela coligação. E outro ponto, eu acrescentaria só, porque reparem, eu bem sei que vir Pedro Nuno Santos dizer o que disse. Para quem não viu, basicamente Pedro Nuno Santos veio dizer mais coisa menos coisa, não o quero estar a parafrasear erradamente, mas é mais ou menos isto. Aqueles que acham que o Chega não cresceu assim tanto ou que não se implantou, estão enganados. O PS efetivamente perdeu, a esquerda perdeu, ou seja, vai ao encontro daquilo que é uma análise que de forma mais genérica a direita fará. Obviamente que há alguns que vão dizer mas o Pedro Nuno Santos está ressabiado e está a dizer isto e aquilo e não sei o quê só para prejudicar o PS. Pode ser verdade e provavelmente é verdade, no sentido de internamente o PS está partido, como aqui o Camilo Lourenço diz e com razão, as diferentes alas partidárias dentro do próprio partido. Agora, a realidade é, sendo por revanchismo ou não, o Pedro Nuno Santos tem razão. E não é propriamente por causa da parte do Chega. Eu acho que aí acaba por ser um bocado indiferente para a coisa, porque o Chega, independentemente de ter crescido significativamente do ponto de vista estatístico, embora o excesso de basófia levasse a um excesso de expectativas e depois isso aí já não canta tanto vitória, mas independentemente disso, o PS perde 20 e tal câmaras. Ao passo que a AD ganha 20 e tal câmaras. Obviamente não foi uma substituição direta, não é? Mas isto para a esquerda em Portugal, ouçam, é complicado. Eu estou muito curioso para ver como é que vão gerir isto, quem é que vai gerir isto e como é que a esquerda se vai reconstruir nos próximos anos, porque isto vai levar algum tempo. Independentemente de se querer que a esquerda se reconstrua ou não, não é isso que está aqui em questão. Eu estou curioso para ver como é que isso vai acontecer, porque obviamente que vai acontecer, os ciclos políticos funcionam exatamente desta forma. Viu-se. Portanto, é óbvio que o PS está em brasas e vamos ver até onde é que esta dissensão vai. Também será um tema nesta reunião a postura do partido em relação ao Orçamento do Estado. Achas que haverá aí alguma novidade? Não, porque eu acho que na questão do Orçamento do Estado o Governo teve o bom senso de tirar de lá as questões ideológicas. Olha, por exemplo, fazia algum sentido discutir no Orçamento do Estado a lei laboral? Nenhum. Portanto, tudo isto ficou mais facilitado. Um orçamento é uma previsão de receita e despesa e devia ser só isso. E aparentemente desta vez parece que as coisas estão bem encaminhadas. Não tendo tanto a ver com as eleições autárquicas, é verdade, sendo que o Orçamento de Estado deste ano vai ser relativamente tranquilo, ou seja, não vai haver grandes, enfim, não vai ser aquele festival que foi o ano passado em que andávamos aqui todos aos berros uns com os outros por causa de 1% de IRC ou 1 euro de IRS, e eu não estou a hiperbolizar, literalmente as diferenças das propostas para passar o orçamento ou não era de 1% de IRC e 1 euro ou 2
nas propostas de IRS ao final do mês, era literalmente isto, portanto não vai ser isso, porque também não é conveniente no timing político, atenção, não é conveniente no timing político porque estamos a falar de uma altura onde literalmente nós nem podemos ir a eleições, porque há eleições presidenciais em janeiro e, como sabem, 6 meses antes e 6 meses após as eleições presidenciais não pode haver eleições legislativas. E ninguém sabe quem será o próximo Presidente da República. As sondagens apontam Gouveia e Mel, mas enfim, nós só saberemos depois das eleições. Ou seja, os partidos não sabem bem com o que é que podem contar no espaço temporal e também não sabem bem com o que é que podem contar no espaço presidencial. Talvez o próximo Presidente da República não seja tão permissível a dissoluções parlamentares como Marcelo Rebelo de Sousa foi. E, portanto, isto é um fator que vai certamente influenciar não só este orçamento, que vai passar, obviamente, eu diria até viabilizado pelo PS e pelo Chega ao mesmo tempo, e diria que influenciaria também os próximos orçamentos, dependendo de quem vai para Belém. Se for mais dissolucionador ou menos dissolucionador. Acabei de inventar a palavra, mas vocês perceberam a ideia. Portanto, aí estou curioso. Sendo que, e eu concordando em parte com o Camilo Lourenço, acho que o Orçamento de Estado deveria focar praticamente na parte orçamental apenas, na adaptação da despesa à receita. Por outro lado, é comum que o Orçamento de Estado também tenha um elemento político e isso seja utilizado muitas das vezes como troca de votação nas eleições, nas votações para o Orçamento de Estado. Não seria a primeira vez, eu aliás até acho que é mais comum do que raro, se quiserem que vos diga. Nós já tivemos orçamentos de Estado em Portugal a passarem por causa de queijo. Eu não estou a gozar. Não é o IVA do queijo, é queijo. Enfim, quem não se lembra, vá ver, é uma história engraçada. Portanto, esse elemento político, não o queijo propriamente, mas o outro elemento político, seja o Ventura, creio que o ano passado queria um referendo, o Bloco de Esquerda, na altura da geringonça, também fazia algumas condições, ou seja, não era só questões de âmbito financeiro. Às vezes outras óticas de âmbito político podem entrar também no orçamento, sendo que o orçamento é efetivamente apenas, do ponto de vista direto, um mecanismo de adaptação da despesa à receita e disposição do plano financeiro do Estado. É para isso que o Orçamento do Estado serve na sua grande instância. Gostavas também de comentar o incidente que aconteceu ontem com o comboio Intercidades, que perdeu uma composição na viagem de Lisboa para o Algarve. Eu vou fazer uma aposta aqui. O inquérito que tem que seguir a isto vai apurar responsabilidades. Mas garanto-te uma coisa, no dia em que apurar responsabilidades e alguém tiver que ser despedido, porque isto aqui merecia um despedimento claro, vais ver que a CP faz uma greve e fica tudo em águas de bacalhau. Esta parte final já não tem tanto a ver com o tópico do vídeo, mas eu não sei se viram isto. Eu, por acaso, vi, achei curioso que o Camilo Lourenço fale neste segmento aqui de 2 minutinhos, de 2, 3 minutos, e que incluísse aqui, porque infelizmente não me surpreende que aquilo que ele menciona aqui venha a acontecer. Não quero estar a fazer futurologia, mas dado que vivemos no país onde vivemos, não sei se virou o caso ou não, mas foi algo grave. Eu não estou a falar... É grave a questão política que se vai seguir, vamos ver, eventualmente, mas é grave, aquilo foi assustador. Pá. Portanto, se tiverem curiosidade, vão ver, e eu espero que isto não seja um caso estilo BES e estilo outras coisas, em que, então o banco faliu, a culpa é de quem? É do contabilista, é do estagiário, não é? Portanto, espero que não seja propriamente esse caminho que as coisas levem. Mas enfim, isto era só um pormenor, um extrazinho, não muito aprofundado, só para dar aqui o toque final. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, se concordam com o orçamento passar, se acham que a derrota da esquerda é assim tão grande, se não é, digam-me na caixa de comentários o que acham, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.